Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender sobre a expressão Big Data. Big Data é uma expressão muito popular hoje em dia na área de gestão da informação e a gente vai ver algumas características gerais, você vai ver o quanto que é fácil, né? Big Data, se a gente fosse parar para pensar, literalmente significa o quê? Grandes dados. Big, grande, data, dados. Seriam grandes dados ou grandes volumes de dados, né? Talvez a melhor tradução seria grandes volumes de dados, né? O que é gestão, então, de Big Data? Refere-se à coleta, processamento e análise de conjuntos de dados extremamente grandes que não podem ser processados por ferramentas convencionais de processamento de dados, né? Imagine os dados, né, que são gerados em mídias sociais. Você quer gerenciar os dados de uma rede social, como Instagram, Facebook, né, ou de sites de e-commerce. Para você gerir, melhor dizendo, esses dados que são gerados nessas mídias sociais ou em sites de e-commerce, como são volumes de dados extremamente grandes, obviamente eu não consigo geri-los com ferramentas convencionais, eu preciso de ferramentas específicas de Big Data, né? Os dados do Big Data, pessoal, provêm de diversas fontes, de duas principais categorias, de fontes estruturadas, né, que são aqueles dados que que estão organizados, né, que provêm de quadros, de tabelas, né, de bancos de dados tradicionais, e de fontes não estruturadas, ou seja, dados que provêm de vídeos, de áudios, de textos, de imagens, né, que não estão lá organizados daquela forma tradicional, típica, né, de um banco de dados. E quais são as características da gestão de Big Data? As características da gestão de Big Data são chamadas de 5 Vs do Big Data. Então, 5 Vs do Big Data são 5 características da gestão de Big Data, que começam, é claro, né, com a letra V, e que mostram para a gente, né, quais são as características, as peculiaridades desses grandes volumes de dados. Primeiro, V refere-se ao volume de dados, refere-se à elevada quantidade de dados envolvidos, né? Então, são volumes muito grandes. Imagine você gerindo apenas 1 minuto de dados que são gerados no Instagram, né? Quão volumosos serão esses dados? O segundo V trata-se da variedade de dados, refere-se à elevada diversidade de fontes de dados, né? Páginas da web, mídias sociais, e-mails, áudios, vídeos, né? Como a gente viu no slide anterior, há fontes estruturadas e fontes não estruturadas, né? Então, dada a essa grande diversidade de fontes de dados, você tem aqui uma grande variedade de dados. O terceiro V é chamado de velocidade de dados, refere-se à elevada velocidade de geração de dados, né? Como eu falei para vocês, 1 minuto de dados gerados em uma mídia social gera um grande volume de dados devido à alta velocidade de geração de dados. O quarto V é a veracidade de dados, refere-se ao desafio de se apurar a confiabilidade dos dados. Então imagine um grande volume de dados, como que olha quão desafiador é, né, você distinguir desse grande volume de dados quais são aqueles dados que têm origem conhecida, quais são aqueles que foram fabricados, né? Quais foram oriundos de fatos, quais foram oriundos de opinião, né? Esse V aqui está muito relacionado com um assunto que está muito em voga hoje em dia das fake news, né? Como eu consigo, quão desafiador é, né, quando eu vou gerir, por exemplo, dados de uma rede social, quão desafiador é eu distinguir, né, quais são os dados que são verdadeiros, quais dados são falsos, né? E por fim, o último V é o valor de dados, refere-se ao desafio de se extrair valor dos dados, né? Valor para a minha empresa, valor para o meu negócio, né? Quais dados podem de fato agregar valor à minha empresa, né? Aqui entra a distinção entre quantidade de dados e qualidade
de dados, né? Eu posso ter um grande volume, quantidade, mas aquilo que eu consigo de fato extrair daqueles dados que vão me auxiliar, vão trazer algum valor para a minha empresa, aí sim, trata-se da qualidade desses dados, né? Eles vão aumentar a minha receita, vão identificar novas oportunidades para o meu negócio, né? Eu conseguir gerir esse grande volume de dados e trazer algum benefício para mim, para a minha empresa, né? A computação em nuvem, dentre as várias tecnologias envolvidas em Big Data, talvez seja a mais próxima da nossa realidade. E é fácil de perceber isso. Olha, se Big Data trata de volumes de dados extremamente grandes, eu preciso ter uma alta capacidade de armazenamento para armazenar esse tanto de dados que eu vou gerir, né? E a computação em nuvem é a tecnologia talvez mais próxima aqui para armazenar esse grande volume de dados, esses volumes de dados extremamente grandes, né? Nem todos os dados devem ser armazenados na nuvem. É interessante a gente citar este exemplo aqui, que algumas empresas, como por exemplo bancos, eles preferem ter o seu próprio data center, o seu próprio centro de dados, para não compartilhar dados privados dos seus clientes. E eles fazem questão, inclusive, né, de mostrar que eles têm o seu próprio, a sua própria central de dados, né? Porque para eles vale a pena eles dizerem para o cliente, né, mostra uma preocupação, um zelo com os dados sigilosos de seus clientes para dizer, olha, a gente não terceiriza esse armazenamento, nós mesmos temos a nossa própria central de armazenamento, porque nós preocupamos, né, com o sigilo dos dados dos nossos clientes. Então, perceba que a computação em nuvem, ela nem sempre vai ser bem vista em todos os contextos, né? Alguns exemplos aqui de softwares que nos auxiliam na análise de conteúdo de Big Data em pesquisas qualitativas dentro aqui da academia, nós poderíamos citar o Atlas TI, o software NVivo, né? São softwares que vão nos ajudar principalmente na análise de grandes volumes de dados provenientes de entrevistas, né? De grandes corpos textuais, né? Se você faz, por exemplo, várias entrevistas em uma pesquisa, né? E grava aquelas entrevistas e posteriormente transcreve aquelas entrevistas, você pode ter ali talvez, vamos colocar um número bem alto aqui só a título de exemplo, eu poderia ter aqui 500 entrevistas transcritas, 500 arquivos Word. Eu consigo fazer o upload desses 500 arquivos nesses softwares e que eles conseguem me ajudar a gerir esses dados tão volumosos. E por fim, pessoal, vamos ver aqui apenas alguns exemplos, né, de aplicações práticas da gestão do Big Data na nossa realidade. A gestão de Big Data está presente aqui no monitoramento de redes sociais, né, monitoramento de empresas de streaming, né, por exemplo, quando a gente está assistindo, fazendo uso de alguma empresa aqui, de algum serviço, né, de streaming, quando esses serviços nos sugerem, nos recomendam filmes, séries, e a gente percebe, né, que de fato essas recomendações estão alinhadas às nossas preferências, é porque ela já conhece, a empresa já conhece o nosso comportamento, né? Quais são os tipos de filmes, quais são os tipos de séries que nós costumamos, né, assistir. É a mesma coisa para monitoramento de redes sociais, o exemplo anterior, né? A gente acaba recebendo sugestões de perfis típicos, né, do nosso histórico de uso daquelas redes sociais. A gestão de Big Data na prática também é utilizada na análise de dados financeiros, até mesmo por questões de segurança, né, para evitar fraudes. Imagine que você está acostumado a sempre fazer saques ali de R$ 300, R$ 200, R$ 400, e aí você atipicamente precisou fazer um determinado dia um saque de R$ 5.000. Aquela mensagem SMS, né, automática que a gente recebe é possível através desses mecanismos de gestão de Big Data, ou seja, o banco ele sabe que aquele saque ali é um saque atípico baseado no histórico, né, de comportamento do cliente, de serviços utilizados pelo cliente,
de todos os seus clientes e aí você recebe essa mensagem de alerta, né, baseado no seu histórico. E web scraping também seria um exemplo, né, de uma aplicação prática do Big Data próximo da nossa realidade. Web scraping significa, na prática, a extração de dados de páginas da web para a identificação de comportamento do consumidor. Então você tem aqui até uma ferramenta gratuita chamada de Chrome Web Scraper. Você consegue monitorar o comportamento de todas as pessoas que entram num determinado site. Imagine que você tem um site com os produtos da sua empresa, né, de e-commerce. Você consegue ver lá quais são os produtos mais procurados, quanto tempo o usuário, né, o cliente, ele ficou ali acessando, navegando no seu site e várias outras informações relevantes para o seu negócio. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, eu ficarei alegre em respondê-los, basta inserir as dúvidas nos comentários desse vídeo. Muitíssimo obrigado pela atenção, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.